Olá, essa é a nossa terceira meditação no livro de Esther. Quero começar com uma pergunta. Qual é o propósito de Deus para sua vida? Você sabe qual é? Nós estamos eh, meditando um pouco mais profundamente acerca daquilo que nós falamos sobre providência na mensagem de domingo. E o texto está em Esther, capítulo 4, versículo 13. É quando Esther, então, é confrontada por Mardoqueu para que ela entrasse na presença do rei. E Esther, ela apresenta a situação de que ela não poderia entrar diante da presença do rei se não fosse chamada. E então Mardoqueu eh, manda um recado para Esther. E esse recado está no versículo 13. Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Essa indagação de Mardoqueu levou Esther a pensar sobre o propósito dela. Eh, Esther sabia que nada acontece por acaso na vida dela. Nada acontece por acaso no mundo. Nós sabemos que muitas pessoas querem jogar tudo pro acaso, como se fosse uma loteria que uma hora pode dar certo, uma hora pode dar errado, como se somente bastasse as nossas decisões para decidir o nosso futuro. Mas Esther entende que existe um Deus que controla todas as coisas, que controla o universo. E ela entende, nesse momento que Mardoqueu fala: "Olha, desafia ela. Olha, você não vai escapar, nem você, nem a sua família". E a sua família é nem eu e nem você, né. É porque Mardoqueu é quem criou Esther. E ele sabe que, pode os judeus podem fugir para outros locais, mas quem estiver ali perto, eh perto do rei Xerxes, vai morrer por causa do decreto. E Esther, então, ela entende o seu propósito, e aí então ela pede para o povo jejuar, e ela afirma que depois de 3 dias de jejum, ela vai entrar, na presença do rei, quer ela morra ou não, né, pra ver, como se resolve a situação. Mas essa pergunta, esse desafio de Mardoqueu, é um desafio que deve de estar, constantemente no nosso coração também, né. Quantos de nós, entende qual o propósito de Deus para sua vida? É interessante como, nós perdemos muito dessa perspectiva, porque nós achamos que a gente vai vivendo, cada dia. E muitas vezes nós não enxergamos que Deus nos colocou numa determinada empresa para trabalhar, num determinado comércio, numa determinada faculdade, para sermos bênção, onde estivermos, para as pessoas que estão ao nosso redor. E é interessante que algumas pessoas, elas firmemente encontram esse propósito. E aí, sabendo o propósito de Deus para sua vida, elas conseguem, fixar mais os alvos para sua vida. Na década de 80 eu conheci um empresário que, eh, ele entendeu que o propósito de Deus na sua vida era sustentar missionários. E ele tinha uma fábrica, e essa fábrica produzia peças, para automóveis. Não eram peças, sofisticadas, eletrônicas, eram peças de metalurgia, mas ele servia a várias, montadoras, e ele tinha um volume muito grande de venda. E ele decidiu que 70% do lucro da empresa dele,
ele daria para o sustento missionário. E muitos missionários receberam apoio, porque era o início das missões a partir do Brasil. Muitos missionários foram sustentados por eles, muitas organizações foram sustentadas por ele, e muitos nem sabem que foram sustentados por eles, porque muitas das ofertas que ele dava eram ofertas anônimas, mas ele encontrou o propósito da sua vida. Ele sabia exatamente o que Deus queria para a vida dele, assim como Esther encontrou o propósito de Deus para a vida dela. Existem muitas outras pessoas, como Susana Wesley, mãe de John Wesley, que sabia que o filho foi escolhido por Deus para trazer um ânimo novo numa geração, né, porque ele foi tirado do incêndio, e ela viu como uma profecia do tição tirado do fogo, como algo que viria acompanhar a vida do seu filho, e seu filho realmente veio a ser o grande um grande avivalista e criador da igreja metodista. Então nós olhamos assim que quando nós descobrimos qual o propósito de Deus para a nossa vida fica um pouco mais fácil, né? Por quê? É mais fácil tomar decisões quando sabemos o propósito de Deus para a nossa vida, primeiro. Segundo, teremos mais sabedoria em onde e como investir nosso tempo e recurso. Nós não vamos investir em coisas que não levam a gente para o nosso propósito. Terceiro, teremos mais ousadia em avançar em nossa fé. Isso significa que a gente vai crescer eh, espiritualmente. E quarto, ele aumenta a nossa confiança em Deus. E quando nós olhamos na vida de Esther, ela tomou decisões difíceis, mas ela seguiu em frente. É que nessa semana a gente possa orar de todo o nosso coração, perguntando para Deus qual é o propósito dele para a nossa vida. Deus abençoe a todos.